Bom, o governo Eduardo Leite prepara mudanças nas regras de aposentadoria dos servidores públicos estaduais. Entre as medidas em estudo está o aumento da idade mínima para obter o benefício. A proposta chega em meio a mais um período de atraso nos salários dos servidores. Para debater a situação financeira do Rio Grande do Sul, nós contamos com a presença da deputada estadual pelo PT, Sofia Cavedon, e do deputado estadual pelo Democratas, Eric Lins. Sejam bem-vindos. Muito obrigada. Bom, gente, vamos começar com a Previdência, tá? Segundo o jornal Zero Hora, o governo estuda, então, elaborar um pacote para mudanças na Previdência do Estado. Como vocês analisam, né, essa questão? Vocês concordam que deveria haver alterações no sistema previdenciário aqui do Rio Grande do Sul para amenizar a crise econômica? Como é que você... Deputado, primeira... Tenha bondade. Primeiro, muito obrigada. Seja bem-vindo. E o nosso boa noite aos telespectadores. Meu abraço aqui ao Eric. O primeiro tema que eu acho importante tratar é que a Previdência depende de contribuição. Tá? O Estado do Rio Grande do Sul, ele deve para o IP, por exemplo, o Instituto Próprio de Previdência, ele deve alguns milhões. E na reestruturação que houve do IP Saúde e IP Previdência, todos os próprios do IP passaram para a administração, eles saíram do IP. Os próprios, assim, os terrenos, os prédios, os edifícios, tem muita coisa. O IP tem muitos próprios no estado inteiro. Uhum. E há uma legislação que determina que estes prédios, o destino dele tem que ser reembolsado para o IP Saúde. A gente não vê medida nesse sentido, nem proteção desses prédios. Poderia resolver o problema do déficit estrutural, que é dito da Previdência. Então, eu estou citando um. Mas o problema do funcionalismo, 5 anos com congelamento de salários, a gente só tem os únicos salários que são reajustados são os salários dos que foram até o final do ano passado da segurança pública, é a única conta que aumentou e nós queremos que nossos trabalhadores de segurança pública ganhem bem. Eles hoje têm entre os 10 melhores salários do país, o que era muito ruim antes. Do governo Tarso fez com a Assembleia Legislativa uma lei de 8 anos, foi honrada pelo governo Sartori e agora nós temos só esta categoria e, senhores e senhoras, a categoria que está no teto, né? Quem bate no teto do funcionalismo em função do alto aumento que o Supremo Tribunal Federal se deu em tempos de crise e de retirar direitos, que foi de 16% no início do ano, subiu todo a folga do teto de todos que estão no teto no estado do Rio Grande do Sul. Ah, quem está no teto? Em torno de R$35 mil. Quem está no teto é o judiciário daqui, é o Ministério Público, o Tribunal de Contas, nem todos, mas enfim, grande maioria, alguns no Legislativo e também umas carreiras importantes no Estado, no Executivo, que é a Fazenda e a Procuradoria. Então, nós tivemos aumento de quem está no teto, em função da irresponsabilidade do STF. Então, assim, a discussão que é dada para o funcionalismo, que o resto do funcionalismo, Bives e telespectadores, os demais, como os professores, têm uma perda real de salário, de poder de compra de 30%, 5 anos, sem reajuste e parcelados. E aí o governador precisaria apresentar alguma expectativa, alguma esperança, uma ação proativa para os funcionários, que não fossem más notícias, porque é só más notícias e só retirada de direitos. Então, isso, para mim, não é caminho para apresentar um bom serviço. Bom, deputado, vamos começar com a Previdência, depois eu quero entrar na questão dos salários e aí vou invertendo as ordens, tá bom? Deputado, tenha bondade. Olá, Luiz Gustavo, Sofia, nossos telespectadores aqui do Conexão RS. Eu sou uma pessoa muito pragmática. Eu aprendi que com matemática não se discute. A não ser quando a gente está em algumas realidades alternativas, mas aqui na nossa, com matemática não se discute. Como bem falou a deputada Sofia, a Previdência sustenta de contribuição. O somatório de tudo que os servidores do Rio Grande do Sul arrecadam dá 4,4 bilhões por ano. Arrecada-se 4,4 bilhões por ano no Rio Grande do Sul, mas custa mais de 15. A conta não bate. O prejuízo só na Previdência é de mais de 11 bi. Isso dá quase que 1 bi por mês. É praticamente uma folha por mês.
todo o dinheiro que o estado do Rio Grande do Sul recebe por ano gira perto de 50 bi por ano. E veja, desses 50 bi, o estado gasta 57. Gasta 7 a mais. Quer dizer que só a Previdência é responsável por todo o prejuízo que o Rio Grande do Sul tem e ainda mais 4. Gente, isso é dinheiro que não vai para a saúde, isso é dinheiro que não vai para a educação, dinheiro que não vai para a segurança, dinheiro que não vai para a infraestrutura. Isso é dinheiro que não vai para o aumento dos salários. Um dos problemas que se tem, que não houve aumento de salário das carreiras, é por conta desse déficit. Por quê? Volto no começo. Com matemática não se discute. Então a gente tem um problema hoje. Hoje a Previdência é um problema. E um problema não é por outro motivo, senão pelas pressões que foram feitas no passado e pela fraqueza que houve nos governos e nos parlamentos passados em lidar com essa questão que não afeta só os servidores, afeta todos os gaúchos. Porque quando falta dinheiro na saúde para você ter algum tipo de procedimento, é por causa desse déficit. Quando algum fornecedor deixa de entregar aquilo que é contratado por falta de pagamento do Estado, é por conta desse déficit. Porque você não pode ter uma previdência custando 15 e arrecadando 4. Eu estou falando alguma coisa absurda? Acho que não. A matemática não está batendo. Mas o que eu defendo, eu já tive reuniões com... A primeira vez eu falei com o Otomar Vivian, chefe da Casa Civil, conversei com a secretária Eliani, conversei com o Procurador-Geral do Estado, doutor Eduardo, conversei com o secretário da Fazenda, foram várias reuniões. Amanhã terei uma conversa com o presidente do IP, o doutor Clima, todos sobre Previdência. É um assunto que me preocupa profundamente e eu tenho certeza, pelo menos eu tenho essa convicção, de que a gente precisa fazer um molde que seja muito melhor do que o que está sendo feito na União, porque está sendo mal feito, para que a gente consiga efetivamente dar uma comutatividade entre os termos da equação, para que nós tenhamos uma proporcionalidade do tempo de contribuição e o tempo de fruição do benefício previdenciário equilibrado, que não esteja defasagem, e trazer uma regra de transição justa para quem já está dentro do sistema. Sim. Equilibrado, dentro da medida das concretudes do que as expectativas que eles têm hoje representam. Bom, agora eu vou inverter a ordem, tá? Para a gente poder evoluir, porque tem vários assuntos sobre as finanças dos estados, do Estado. E uma delas, eu acho muito importante, é a questão salarial. Tá? A folha de pagamento vai ser quitada apenas no dia 12 de agosto. Na campanha, o candidato Eduardo Leite disse que voltaria a pagar os salários até o final do ano. Na visão de vocês, vai ser possível cumprir essa promessa? Né? E qual caminho vocês apontam que seja ideal para que se possa conseguir cumprir essa promessa, pelo menos quitar a folha salarial até durante o ano, para que ela entre no dia certinho? Vou começar com o deputado e ainda depois para o deputado. A gente está falando de situação financeira do Estado. Situação financeira do Estado, como eu disse antes, o Estado arrecada 50 bilhões por ano, está gastando 57. Dá para ver de cara que ninguém se sustenta. Ninguém pode ganhar R$1.000 e gastar 1.140, vai começar a acumular dívida. Em certo momento, essas dívidas se tornam empréstimos e você tem que pagar esses empréstimos e vai ter um momento que vai começar a faltar comida dentro de casa. É isso que está acontecendo com os salários dos servidores. Os salários estão sendo atrasados porque existe um total desequilíbrio nas contas do Estado. Vai ser possível equilibrar? Essa foi uma promessa do governador. Eu não estou aqui nem para desmentir, nem para confirmar. Mas eu tenho convicção de que, para isso, são necessárias N medidas. Dentre elas, 1. A redução do tamanho do Estado para quem não gaste esforços em empresas ou atividades que não são atividades típicas. E isso nós já começamos a fazer com a venda das estatais. Vender imóvel não vai dar significado nenhum, porque mesmo a venda das estatais vai poder compensar poucos meses de prejuízo do déficit previdenciário. Segundo ponto, acertar a questão do déficit previdenciário também não vai resolver de uma hora para outra, mas vai resolver a médio prazo e a longo prazo. Então isso é muito necessário, porque a gente não pode pensar num governo de 4 anos, a gente tem que pensar num governo propositivo que vise uma política de Estado e não uma política de governo. Não é para 4, é para 20, no mínimo. E terceiro,
a contenção de despesas não se dá simplesmente por redução de funcionários, mas se dá, sobretudo, pela otimização dos sistemas burocráticos, a otimização dos procedimentos, do trâmite das coisas. Tá? Isso passa por uma série de medidas, não só por um planejamento estratégico, que isso é um investimento do Estado e pode ser feito ainda melhor, se tiver melhor direcionamento, como também uma alteração da cultura da própria sociedade. Isso é mais difícil, exige um pensamento mais profundo, mas que vai ter que ser encarado pelo governo mais cedo ou mais tarde. Deputada. Olha só, um tema está ligado ao outro. O governador se comprometeu no primeiro ano em colocar em dia, e nós, por isso, a bancada do Partido dos Trabalhadores, inclusive, votou a favor ainda da legislatura anterior, em manter o ICMS aumentado. Né? Esse foi um dos compromissos. Nós temos visto que a data tem sido postergada ainda mais. E os números nos mostram que a situação não piorou. Então, há escolhas políticas que são feitas no orçamento. Eu trouxe aqui atualizadíssimo da nossa diligente assessoria que o ICMS total no primeiro semestre de 2019 teve um desempenho, e o ICMS em torno de 80%, é a maior, vamos dizer assim, o maior quesito, né, na arrecadação. Teve um desempenho de 7,99, superior ao mesmo período de 2018. Então, são 8% de desempenho a melhor. Aí, se atualizar pelo ICMS, dá 3,9%, quase 4% de aumento real. Então, nós temos um comportamento do principal insumo das receitas muito melhor, mas melhor, não é uma hecatombe, não piorou. E a gente não vê o governador organizando, porque fato, e aí eu quero mostrar uma outra questão, a maior conta ainda são os professores, né? Eu não sei esses dados dos 57 bi do Eric Lins, eu quero acreditar neles, eu tenho os dados até 2018, da receita líquida de impostos e transferências, nós fechou em 33 bilhões. E se a gente olhar a linha do tempo, quero mostrar aqui para os nossos telespectadores, nós vamos ver que há uma curva ascendente, as receitas são um crescente em valores nominais. E aqui está a linha de comprometimento na educação, que, deputado, na verdade, tem uma estagnação. Eu vou pedir, por gentileza, para mostrar aqui para a gente, na câmera 2. Isso aí. Ó. Agora então eu quero que vocês acompanhem. Então, vem crescendo a receita progressivamente. No caso, esse aqui é o Observatório da Educação Estadual, que eu vou deixar aqui para a TV, para a Ubra TV. E a gente vai ver que o percentual de comprometimento com a educação vem reduzindo. Já foi 33%, olha aqui, e vem reduzindo, agora está em 26%. Aqui tem um gráfico melhor. Sim. Mas a receita seguiu crescendo e o comportamento no início desse ano segue crescendo. Então, por que a Previdência ela já teve uma solução no período Tarso? Foi votado um novo sistema. Hoje, a partir de 2014, acredito que foi, ninguém mais que entra no serviço público estadual entra na conta do orçamento. Quando se aposentar, ele vai ser o fundo de previdência que vai pagar essa aposentadoria. Então, o que nós precisamos pensar é para trás. Quem entrou antes de 2014. Por isso que eu falei dos próprios do IP. Também acho que não tem que vender terreno para resolver. Mas para um déficit que é circunstanciado e que acabou, ele é um déficit que pode ser encarado por ali. Então, o que me parece é que nós não vemos o governador, e digamos que esses valores 57,50 bi sejam reais. Por favor, o Estado do Rio Grande do Sul, se tiver só essa diferença entre despesa e receita, é perfeitamente possível organizar as finanças de maneira a pagar em dia o funcionalismo e ir trabalhando as outras contas no tempo. Me parece que é uma escolha política que o governador não faz. E a segunda escolha política muito grave é que a Previdência vai quebrar se não tiver contribuição. Porque se o Estado continua prestando serviço sem nenhum concurso, ele está incapaz, por exemplo, de construir obras escolares, porque não tem mais engenheiro, não tem arquiteto, não tem engenheiro elétrico. Então, ele perde dinheiro. Professores não tem concurso desde 2013. Então, a terceirização, a contribuição vai para o INSS e não para a nossa Previdência. Então, não tem mais ingresso, porque não tem mais nomeado.
Bom, vamos para a tela, tem pergunta do nosso telespectador, você pode fazer a sua pergunta pelo 99588-2374 pelo WhatsApp, assim como a Laura de Canoas fez. Seja bem-vinda, Laura. Gostaria de saber se os salários do Legislativo e Administrativo estão sendo parcelados também, os maiores salários. Essa pergunta repasso, então, aos deputados. Como é que está a situação? Eu ou você? Respondendo? Tanto faz, ela fala administrativos, que é alguma confusão. Mas, Laura, nem a Câmara, nem a Assembleia Legislativa, nem o Judiciário, nem o Ministério Público parcelam o salário. Porque eles têm uma cota e essa cota cobre o custo. Então, se fossem parcelar, inclusive, os funcionários ganhariam na Justiça. A minha experiência no governo municipal foi, inclusive, que o nosso sindicato dos municipários em Porto Alegre ganhou na Justiça que o Estado, que o município deveria pagar em dia, e o município não conseguiu derrubar essa liminar, porque não conseguiu comprovar que não tinha dinheiro no dia de pagamento, no período de parcelamento, tanto que agora está pagando em dia. Então, os outros entes, por terem uma cota, né, eles nem podem pagar parcelado. Só complementando o que a deputada Sofia falou, é o seguinte: existem os duodécimos, existe um percentual que é reservado por lei, tá? Para alguns poderes, para o Poder Legislativo, para o Poder Judiciário, para o Tribunal de Contas, para a Defensoria Pública. A gente tem que partir do pressuposto que só existe parcelamento quando falta dinheiro. Ninguém quer parcelar, é uma medida ruim, impopular, atrapalha a economia. Ninguém quer fazer isso. Tá? Isso só acontece quando falta dinheiro. E está faltando dinheiro aonde? No Executivo. Uma grande discussão que a gente faz é: a crise é do Poder Executivo ou é do Estado? A crise é do Estado, gente. A crise não é do Poder Executivo. Tem que haver, eu pelo menos acredito nisso, que tem que haver uma solidariedade entre todas as instituições do Estado para a crise que está posta sobre todos nós. É por isso, veja bem, uma questão que eu gostaria de falar, até voltando à Previdência, pensa comigo, quando esses poderes, Poder Legislativo, Judiciário, Tribunal de Contas, Defensoria, quando postulam o aumento dos salários dos seus servidores ou dos seus agentes, o que eles falam? Nós temos orçamento próprio, não vai afetar o Estado, tá? Mas isso é só meia verdade. E aqui eu estou para falar a segunda verdade, o resto da metade, tá? Porque eu sempre vou fazer assim. Toda vez, é verdade, eles têm orçamento próprio, não vai impactar o Estado. Mas quando você aumenta o salário de alguém, com qual salário que essa pessoa vai ser aposentada? Com a média dos salários, dos 80% maiores, ou com o último salário, se tiver nas regras antigas. Acontece que os salários vão aumentando, porque eles têm orçamento próprio, mas na hora de aposentar, quem arca com isso tudo é a Previdência, que é administrada pelo Poder Executivo, com dinheiro de lá. A gente tem que repensar isso para poder. Existe um percentual, existe um duodécimo, existe uma parcela destinada ao Poder Legislativo, ao Poder Judiciário, ao Tribunal de Contas, Defensoria ou quaisquer outros órgãos? Ok, existe, mas tem que ser responsável tanto pelos servidores da ativa, quanto também pelos inativos. Senão você vai acabar transmitindo a responsabilidade do Poder Executivo. E está aqui a conta final. Ainda tem um tema muito importante que ele se desdobra, porque a gente estava falando sobre as privatizações de determinadas empresas estatais, mas também tem a questão do Banrisul, que agora tem um outro capítulo, né, junto com o acionista do banco, Matheus Bandeira, que ingressou, então, com uma ação que resultou na suspensão de vendas de ações pretendidas pelo governo Eduardo Leite. Então, isso é mais um desdobramento, né, em tentar se achar alternativas para sair dessa crise. Infelizmente, a gente tem 3 minutos e seria desumano tentar fazer com que os deputados resumissem a questão. Então, eu vou deixar o convite aberto, tanto para a deputada Sofia Cavedon quanto o deputado Eric Lins, para a gente retomar esse assunto e aí focar nas privatizações, tanto que já foi decidido como vai ser o processo das empresas e essa questão do Banrisul, que ainda está muito latente. Por enquanto, a gente para por aqui, agradecendo sempre a presença do deputado Eric Lins e da deputada Sofia Cavedon, que sempre nos atende, quando possível, né, dentro das suas agendas, para que a gente possa ter um debate em alto nível. Por isso, estou parabenizando os dois, para que a gente possa achar soluções dessa maneira, com debate construtivo, um debate, né, que possa manter o nível. Né? A gente chega de bate-boca, a gente precisa achar soluções para todos os gaúchos. Exatamente, em cima de dados, em cima de fato, seja na matemática, seja através dos gráficos. Isso aí. Sejam sempre bem-vindos. Muito obrigada. Até um próximo encontro. Obrigada, sucesso.